sabe que a missão de João Batista não foi fácil não, gente. Talvez se João Batista fosse um sacerdote hoje, um pastor, ele já estaria morto ou preso, porque as palavras dele eram bem duras. Ele dizia a verdade, ele pregava com ousadia, ele pregava a verdade. Raça de víboras, se convertam, se arrependam, né? Em uma geração como a nossa, em que as pessoas não conseguem mais ouvir algumas coisas, tudo é motivo para abandonar a sua fé, abandonar a igreja, né? Nós sabemos que seria bem difícil ouvir a pregação de João Batista. Mas ele não se intimidava diante daqueles que se chegavam a ele. Quando ele foi interrogado ali por aqueles fariseus que queriam de alguma maneira arranjar algum pretexto para pará-lo, e ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. João sabia exatamente quem ele era. E as dificuldades que ele enfrentou no meio do caminho, os obstáculos que vieram, não permitiu que ele perdesse a sua identidade em Cristo. Cada um de nós, amados, tem uma história que foi escrita pelo próprio Deus. E nós precisamos ter consciência da realidade de nós mesmos. Eu até me lembrei daquela palavra lá em Números, né? Onde foram mandados espias para espiar a terra, e os homens que foram, voltaram, sabendo que era uma terra realmente que manava leite e mel. Um cacho de uva teve que ser trazido por 2 homens, mas eles perderam a noção de quem eles eram, quando eles viram que ali haviam gigantes. E eles disseram: olha, nós somos como gafanhotos diante deles. Diante dos gigantes, eles já não entendiam que Deus estava com eles, que Deus não havia perdido o controle da situação e que Deus havia prometido que daria a terra. Independente de quem estava lá, eles poderiam vencer. Mas eles chegam ali amedrontados, e a visão agora que eles têm é diferente da visão de quando eles foram espiar a terra. E assim Josué e Caleb tentam animá-los: não, mas se Deus for com a gente, nós vamos vencer. Existe uma identidade em nós, nós somos servos do Deus vivo. Mas eles já haviam perdido a sua identidade. O inimigo roubou isso deles. E muitas vezes é assim na nossa vida, amados. Porque nós passamos por lutas e por problemas, o inimigo quer roubar de nós a nossa identidade em Deus. A maneira como você se vê determina como você viverá os teus dias aqui nessa terra e também no porvir. E João Batista, ele sabia exatamente quem ele era. Interessante, amados, que nos tempos antigos, quando o rei ia passar por alguma estrada, por alguma cidade, eles mandavam alguém na frente. E é justamente por isso que Isaías falou. Porque João, ele usa as palavras do profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, né? E ia alguém na frente, era uma voz no deserto para preparar o caminho para o rei. E ali eles consertavam as estradas que estavam emburacadas, eles tiravam ali alguma erva daninha que poderia prejudicar a passagem do rei. Então era tudo preparado para que o rei passasse.
Era um trabalho árduo. Não era fácil, não. E João se identifica com alguém, como alguém que estava preparando o caminho daquele que viria, que era o Rei Jesus. Ele vem com uma missão de pregar o arrependimento a todos. E ele cumpre fielmente aquilo que Deus havia colocado em sua mão. A gente sabe muito bem como João Batista morreu. Mas ele não se amedrontou diante dos seus inimigos. Ele morreu pela causa, amados. Você está disposto a renunciar, a sacrificar pela causa? Você está disposto a viver a sua identidade em Deus? Não é fácil. Porque é muito fácil a gente ser quem nós somos aqui dentro da igreja, né? Aqui a gente chora no louvor, a gente arrepia com a oração, a palavra toca o nosso coração, mas isso não é suficiente. Quem você é lá fora, quando ninguém está te vendo? Como é o seu comportamento lá fora? Você é alguém que tem exalado o bom perfume de Cristo onde você vai, no meio da sua família? Você é alguém que as pessoas reconhecem no teu trabalho? João Batista, onde passava, ele era reconhecido, amados. Ele pregava e multidões vinham ser batizados. Se arrependiam. E você? Quem você é? Você sabe quem você é? Ou você tem duas personalidades? Amém? Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo onde nós formos. Não adianta você chorar aqui. Você sair da sua casa com a Bíblia debaixo do braço. Se você é alguém que não vive, viver o Evangelho, ser um cristão, ter a identidade de um cristão, não é para todos, amados. Cada dia que passa, a palavra de Deus fica mais clara para a gente. Que a porta que leva para a salvação, ela é estreita e poucos são os que passam por ela. Você não pode viver um evangelho de fachada. Ou você é um cristão de verdade e não apenas carrega o rótulo, mas vive realmente em verdade. Ou então você é apenas um frequentador de igreja. Você é apenas um religioso que vem ao culto por uma descarga de consciência, mas não vive desde o ventre da nossa mãe. O Senhor escreveu uma história para cada um de nós, amados. Ele nos teceu ainda quando nós éramos apenas uma substância sem forma. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Versículo 17. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Que coisa maravilhosa, amados. Deus tem uma história para cada um de nós. E é uma história com um final feliz. Mas cabe a cada um de nós se a gente vai permitir que tudo aquilo que Deus escreveu para nós se cumpra em nossa vida.